Essa é a nossa primeira atividade do quarto bimestre. São exercícios retirados e adaptados do caderno Aprender Sempre para recuperação e aprofundamento. Então, vocês vão perceber que muitos conteúdos aqui dessa atividade já foram estudados, vão ser retomados para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos em determinadas habilidades. Então, principalmente, a gente vai trabalhar aqui nessas aulas a intertextualidade. Então, reconhecer e analisar expressões literárias populares, que são os provérbios. Vamos estabelecer diálogos intertextuais com a produção literária erudita. Vamos reconhecer a intertextualidade como mecanismo de potencialização dos sentidos do texto e reconhecer as estratégias usadas para a captação do leitor. Então, o que é a intertextualidade? A intertextualidade nada mais é do que o diálogo entre textos. E quando a gente percebe esse diálogo existente entre os textos, a gente costuma dizer na língua portuguesa que não existe nenhum texto 100% puro, original. Um texto sempre é criado por base de outro texto. Então, a gente nunca é 100% original. A gente sempre cria, de repente, uma história baseada em algo que a gente já ouviu, já leu, já observou na realidade, e então vai estar lá presente dentro do nosso texto. Então, quando a gente consegue perceber o que tem de semelhante num texto que também está presente no outro, a gente está estabelecendo a intertextualidade. Então, a intertextualidade a gente só consegue perceber quando a gente compara um texto com o outro. Então, aqui no primeiro exercício, vocês vão ler um fragmento da letra da música e vocês vão assinalar os versos em que aparecem provérbios. O que são provérbios? São os famosos ditados populares. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, e assim por diante. Então, vocês vão assinalar aqui, onde vocês perceberem que tem um ditado popular, vocês vão fazer a marcação. Então, pode ter mais de uma. Esses provérbios foram empregados da maneira que estamos acostumados a utilizar ou estão diferentes? Por que os provérbios foram alterados na canção? Então, aqui eu já estou dizendo, ó, eles foram alterados. Por que eles foram alterados? Qual a intenção do eu lírico? Que mensagem que ele quis passar ao colocar os provérbios, os ditados populares, ao contrário, com outro sentido? Escreva um provérbio que você conhece e explique seu significado. Então, você pode pesquisar aqui na internet. Agora nós vamos ver os textos 1 e 2. Então, aqui é um fragmento do texto da Marina Colasanti e aqui do Lewis Carroll. A Alice. Que semelhança há entre os textos? Então, quando eu estabeleço a semelhança, automaticamente eu estou estabelecendo a intertextualidade entre os textos. Então, o que eles têm de igual? Presta bastante atenção. Às vezes é a temática, às vezes é a estrutura, a forma como eles fazem referência a uma mesma coisa. Aqui há uma informação importante para que vocês leiam. Aqui tem a fala da Alice, né? Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse em vez de desperdiçá-lo, propondo charadas que não têm resposta. Explique de que forma essa mesma ideia aparece no texto 1. E qual é a relevância dessa ideia em nossas vidas? Principalmente essa questão de aproveitar melhor o tempo. Como que essa ideia de aproveitar melhor o tempo está exposta no texto 1? E que importância isso tem para as nossas vidas? Tem importância a gente ter que aproveitar melhor o nosso tempo? É sobre isso que você vai colocar aqui. Modernismo e a cidade. Então aqui vocês vão fazer uma pesquisa, é só buscar na internet as informações. O que foi a Semana da Arte Moderna de 1922, que a gente já estudou, já assistiu vídeos. Onde ela aconteceu, ou seja, em que lugar de São Paulo. Quais artistas fizeram parte dessa semana. Qual foi o papel do Mário de Andrade no movimento? Tudo isso vocês vão colocar aí com a pesquisa, tá? E nós vamos ter o texto 1, paisagem, o texto 2, noturno. Então, percebam, os dois textos é do mesmo autor, Mário de Andrade, importante aí, escritor do modernismo. Qual é o tema dos poemas? Qual é o assunto? Nos dois poemas, a cidade é representada como um cenário de urbanização e desenvolvimento. A menção ao café, ou seja, ao mencionar, ao citar o café, ele faz referência ao período histórico em que São Paulo começou a se desenvolver a partir do cultivo e comercialização de café. Importante essa informação, tá? Nos dois poemas, há menção a meios de transporte. Explique quais são os meios de transporte e qual é o efeito de sentido que a presença desses elementos causa nos textos. Então, você vai colocar aqui.
tá? Quais são, né, os meios de transporte que estão sendo citados e qual é o efeito de sentido, com que intenção esses meios de transporte aparecem aqui. No verso, este orgulho máximo de ser paulistamente. Vemos o uso do adjetivo paulistano ser transformado em advérbio para expressar o modo como se vive. Na sua opinião, como vive a população na cidade de São Paulo? Então, a sua opinião você vai colocar aqui. Depois, nós continuamos aqui com mais textos para comparar, texto 1, texto 2. Quais são as semelhanças percebidas entre os dois trechos dos poemas? O que parece motivar o sentimento melancólico refletido nos poemas? Os dois poemas foram escritos na época seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial. De que forma esse contexto histórico está representado nos poemas? Então, você pode copiar um trechinho e colocar aqui. Aqui, fazer o estudante refletir sobre a forma de representação da escola na literatura, levando em conta os contextos históricos e sociais. Então, aqui vai falar um pouquinho do Lima Barreto, tá? Depois vão ler um trecho do conto do Lima Barreto. Como é descrito o bairro em que o conto se ambienta? Levando em consideração as informações sobre o Lima Barreto que você leu na notícia, que foi o primeiro texto lá, explique de que forma o conto faz uma crítica à urbanização na cidade do Rio. De que forma que critica a cidade? Leia um trecho do conto a seguir, escrito por Machado de Assis. Conto de escola. Como era a escola descrita no conto? Que tipo de estudante era o narrador, né? De repente ele era um estudante bom, mediano, como que ele era? Ou maravilhoso? Em que época o conto se passa? O que havia de semelhante e de diferente com a escola de hoje? Então agora você vai comparar, essa escola aí é muito diferente da escola de hoje? E se é diferente, no que é diferente, o que deu para perceber aqui que é diferente? Então, essa é a nossa atividade. Alguns pontos aqui dessa atividade serão comentados nas aulas seguintes, principalmente no que diz respeito à literatura.